Fala, minha tropa do Eduardo Ferrari aqui, o melhor do mundo. Ele é magnífico, é sensacional, tá ligado? Receba! Então fala você conectado comigo para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Eduardo Ferrari. Vamos falar sobre Vasco. Mas antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like, é muito importante o seu like, e acione o sino das notificações. Não deixe de compartilhar o vídeo nos grupos de Telegram, WhatsApp, Instagram, ajudando o canal, enfim, continuar crescendo a cada dia mais, falando de Vasco. Gente, alguns pontos me chamaram a atenção. Eu quero falar sobre o Léo Matos aqui, que muita gente talvez discorde e tal, mas eu quando disse, e quero falar sobre o Miranda também, tá? São dois assuntos. Mas esse assunto do Léo Matos realmente veio me chamar a atenção, não é de agora não. O Léo Matos, um lateral que chegou lá atrás, né, há mais ou menos 3 anos no Vasco, né, está completando 3 anos nessa temporada, e é um cara que sempre muito dedicado, muito profissional, e enfim, não foi bem na temporada passada, mas nessa temporada eu mencionei diversas vezes aqui que o Léo Matos é o principal lateral do Vasco, e eu não retiro isso. Eu, Eduardo, acho hoje que o Leonardo Matos é o principal lateral do Vasco. É um cara que marca muito bem. Ah, pô, Eduardo, mas ele comete muitas faltas. É um jogador mais duro, é um jogador mais, enfim, mas consegue chegar na linha de fundo, tem um excelente cruzamento. Se vocês pararem para observar a maneira do Leonardo fazer seus cruzamentos, chegar na linha de fundo, consegue parar a bola, consegue jogar essa bola para dentro da área, pressionando o adversário. E jogada aérea é uma coisa que vinha faltando no Vasco também, a favor do Vasco, não contra o Vasco. O Vasco sofre muito, mas é um time que sabe, junto com o Léo e agora com o Paulo Vitor, que também foi muito bem, sabe, espetando. Então, o Jorginho, se vocês lembrarem, voltar um pouquinho ali atrás, na apresentação dele, ele disse que iria corrigir esses dois, as laterais do Vasco. Ele foi lateral por muito tempo. Então, hoje, eu falo para você, os titulares do Vasco, na minha opinião, Paulo Vitor, lado esquerdo, e Léo Matos, lado direito, ponto, não tem que mexer, foi muito bem. Essa questão dele, do Jorginho, não tenho medo de mexer, primeiro, o Vasco é a prioridade, né? O Vasco é a prioridade, ele deixou isso bem claro, e parabéns ao Jorginho por essa postura, tá certo? Outro assunto importantíssimo aqui, gente, importantíssimo. Olha, o Miranda, zagueiro da base do Vasco, surgiu muito bem no Vasco. Menino, enfim, há uns tempos atrás chegou à base da seleção brasileira, e hoje ele, depois sofreu aquela punição e tal, enfim, ficou afastado muito tempo do Vasco. Mas o Miranda é um garoto, né, que vai ajudar muito o Vasco. O Vasco consegue revelar novos talentos, e o Miranda está de volta, treinando bem, cheio de saúde, disposição para voltar, né, a jogar e tal. Infelizmente teve essa questão, foi afastado, e eu acho que, enfim, foi injusto, né, porque, enfim, o Miranda não merecia isso tudo, esse tempo. Foi punido por 2 anos, né, longe dos gramados, coitado do garoto. E agora não, tá de volta, mas Miranda, bom retorno, Deus abençoe, coloca sempre Deus na frente de tudo, porque você joga muita bola, você vai ser um dos principais zagueiros do Vasco, não tenho dúvida disso, sabe? E alguns pontos na equipe, gente, eu falo isso aqui porque muita gente esquece, sabe? Muita gente esquece quem carrega o piano. Então, por isso que eu estou trazendo assuntos sobre o Léo Matos, sobre o Miranda, que está voltando agora. O Danilo Boza foi muito bem na zaga, ao lado do Anderson Conceição. O Thiago Rodrigues, em alguns momentos, mais uma vez, mostrou certa insegurança, mas depois consegue se recuperar, tem que, enfim, reclamar menos. Tomou um cartão amarelo bobo no lance do pênalti do Náutico, não precisa reclamar tanto. O Thiago Rodrigues é um excelente goleiro, tem tudo para, enfim, fazer história com a camisa do Vasco. Então, alguns jogadores, sabemos que é pilhado, a gente fica pilhado, o São Januário está lotado, mas tem que pesar um pouco a mão, tem que segurar um pouco, sabe? Porque num momento importante, sabe? Um momento assim que, vamos enfrentar a equipe do Cruzeiro, depois enfrenta a equipe do Guarani, nós não podemos ficar sem o goleiro Thiago Rodrigues. Então,
quando a gente reclama, quando a gente fala, tipo, olha, tem que ter cuidado, olha esse tipo de lance, não reclama, tem que evitar o cartão. Então, assim, é pro bem da instituição, né? Para não perder um jogador, da importância do Thiago Rodrigues, da importância do Anderson Conceição, até do Quinteiro também. Parabéns ao Jorginho, que colocou o Edmar e o Quinteiro ontem no segundo tempo para, olha, dar aquela moral, né? Tipo, olha só, eu não tô barrando vocês, não. Talvez enfim, olha, eu tô te preservando agora, isso tem que te fazer para cima. Tem que, tipo assim, ó, tem que querer a posição, tem que brigar pela posição, sabe? Então, tirou aquele mau costume dos jogadores do Vasco, tá dando um costume melhor. Qual é o bom costume? Se eu mostrar para o jogador que eu tenho, que ele tem uma sombra, que tem um cara ali no cutuco, ó, tô aqui, hein? Se você der mole, eu vou tomar a sua vaga e vou, enfim, eu vou ser o titular e não vou deixar você jogar mais, sabe? E assim, isso tudo, gente, eu acho muito legal dentro do futebol. Jogador de futebol não tem que ter vaga cativa, tá? Ah, mas é o Nenê, camisa 10. Muito legal lá atrás, mais uma vez, o Jorginho, quando disse que o Nenê... já tinha conversado com o Nenê. Se eu tiver que tirar, eu vou tirar, ponto. Por quê que ele disse isso? Porque ele sabe que para evitar aquela questão do bico, ó, não tem que ficar de biquinho, aqui é o Vasco, a prioridade é o Vasco. Foi assim com o Alex Teixeira, é assim com o Nenê, é assim com o Raniel, é assim com o Quinteiro, foi assim com o Edmar, e tem que ser assim. Tem que ser assim. Então, daqui para frente, para o Vasco continuar vencendo, eu estou batendo aqui nessa tecla dos 10 pontos, né? Faltavam 13 pontos. Daqui para frente, vamos jogar mais 4 jogos em casa, vamos disputar mais 12 pontos. Se o Vasco não perder em casa, acabou. Se o Vasco vencer os jogos em casa, acaba o campeonato. O Vasco sobe para a Série A do Campeonato Brasileiro, sabe? O Vasco é Série A. O Vasco tem que jogar a Série A. E esse planejamento também da 777 já começa, é isso mesmo. A confiança tem que ser assim. Não tem que, primeiro eu vou esperar. Claro que não. Eu vou investir, eu vou planejar com a certeza do Vasco disputar a Série A do ano que vem. Porque um clube da grandeza do Vasco, primeiro ponto, não pode pensar pequeno. Está ali colado no Grêmio do Bahia novamente. Temos confrontos importantíssimos nas próximas rodadas. Aqui mais um vídeo de comentário do que, enfim, informação. Acho esse bate-papo muito legal, porque eu gosto dos comentários de vocês, sabe? E aí você afasta que era a maré negra, né? Você tira de lado, tipo, você tira essa maré, porque aqui é o Vasco e nós queremos o Vasco de volta e o Vasco vai voltar, enfim, disputando grandes títulos, porque nós somos Vasco, gente. Sabe? Ninguém vai pegar a nossa camisa, ninguém vai apoiar. Ontem, durante a transmissão, tinha lá os torcedores rivais. Mas o que mais me matava, mais me maltratava, era ver supostos vascaínos batendo na instituição. E o Vasco metendo 4-1 no Náutico, pô. E algumas pessoas ainda ali querendo, enfim, causar, diminuir a nossa instituição. Só que aqui no canal Vasco Connection não vão conseguir, sabe? Isso aqui é um canal apolítico, isso aqui é um canal do Vasco, é para amar o Vasco, para, enfim, dedicação total para a nossa instituição, tá? Infelizmente a gente não consegue ajudar tudo nem a todos, mas o máximo aqui a gente faz para tentar levar o Vasco da melhor maneira possível para todo mundo, né? Da maneira que eu sei fazer, da maneira que eu gosto de falar do Vasco. Eu sou Vasco, não tenho outro clube, eu não tenho, eu sou Vasco aqui no Rio e sou fulano de tal lá nos Estados Unidos. Não, eu sou Vasco, Vasco, ponto. Eu não tenho um segundo clube em outro estado, não tenho, sou Vasco, ponto. Tá certo? Respeitamos as outras instituições, mas nós somos Vasco. E temos que desejar sempre o bem da nossa instituição. Apoiando, acreditando, passando energia positiva o tempo todo. Sabe? A pessoa que joga contra, é contra a instituição, ponto. Mas aí não tem conversa. Tá certo? Comigo não tem conversa. Tipo assim, se joga contra o tempo inteiro e só aplaude no momento que tá bonitinho, é muito fácil. Quero ver agora no momento da dor. Mas enfim, galera, vitória do nosso Vasco, final de semana em paz. Mais uma vez, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, acione o sino das notificações, espalha pra geral e vamos com tudo, porque aqui, parceiro, é Vasco. Saudações, Vasco. Exatamente, Eduardo. O que eu queria destacar, alguns pontos que eu vi em São Januário ontem, foi um Vasco com a mudança do Jorginho, essa mudança, ele ter sacado o Alex Teixeira, ter colocado o Marlon, né, que foi muito bem. E eu até em off, depois eu conversando com o Jorginho, e assim, foi muito legal ele falando.
Eu falei com ele assim, Jorginho, me lembrou muito a forma como você jogava, tanto aqui no Brasil como no exterior. E seleção brasileira, jogando com 3 zagueiros, você colocou como se fosse o Léo Matos, ficou ali no meio com o Danilo Bosa e o Anderson Conceição, fazendo 3 zagueiros. E você colocou um ponta-direita falso. Esse ponta-direita falso que eu falo seria o Marlon. Ele jogava tanto na ponta, buscar a bola também na lateral direita. Então, um garoto jovem que tem velocidade, você aproveitou esse sistema. Então, nesse ponto, lateral esquerdo. E é outro ponto que eu queria falar. Foi a torcida do Vasco ontem, mais uma vez a torcida do Vasco. Eu costumo falar isso também nas minhas lives. E as pessoas falam assim, cara, você elogia muito a torcida do Vasco. Não é que eu elogio muito a torcida do Vasco, é que eu vejo uma torcida diferenciada. Você imagina a torcida do Vasco disputando uma Libertadores, como seria? Aí teria que botar 10 caldeirões desse que não ia dar vazão. Então, assim, pô, um dia chovendo. Ontem foi uma prova que eu tive, meus amigos, uma prova que eu tive. São Januário ontem chovendo lá fora e a torcida fazendo a festa, cara. Vocês estão entendendo? Então, assim, como diz o meu amigo, tá? O Zé Colmeia. Eduardo, fala em Zé Colmeia, Eduardo. Cara, esse cara é muito fantástico. Muito fantástico. Eu não sei como é que o Zé ainda não é diretor desse clube. Por tudo que ele fez, por tudo que ele vem fazendo, por tudo que ele faz e vem fazendo. Ver a sede náutica, eu acompanho muito as redes sociais do Zé Colmeia, cara. E assim, é um cara que tem um carinho pelo esse clube já de gerações, né? De avô, bisavô, avô, pai. E aí ele vem carregando isso, né? Há muitos e muitos anos. Eu tenho uma história dele que ele no avião, fazendo Libertadores, cara, o Zé é fantástico. E ele fala mesmo, o Zé, ele falando comigo ontem, ô celebridade, o Vasco é pra quem acredita. E é realmente, cara, o Vasco é pra quem acredita. E assim, eu acredito muito que o Vasco vai chegar à Série A. E olha só, meus amigos, a 777 não tá morta, não. Porque agora não dá. Tem que se esgoelar com esse time a trancos e barrancos pra quê? Pra ver se passa pra Série A. Então, essa é a visão da 77. Porque os caras vão contratar muita gente boa. Muita gente boa mesmo. Então, esses jogadores que estão tendo a oportunidade hoje de levantar o Vasco para a Série A, tem que jogar muita bola, se é que vai querer jogar a Série A no próximo ano. Então, o Vasco precisa, esse jogador precisa jogar muita bola. Eu acredito que a base vai ficar e outros jogadores devam sair, né? Então, é isso. Então, o Zé Colmeia, para mim, é pessoal, um amor de pessoa. É um cara que eu tenho uma admiração. É um cara que, me vê, me abraça. E o mais interessante é que ele fala nas lives dele assim, ó, esse camarada aí, ó, não é torcedor do Vasco, mas ama o Vasco mais do que muitos aí. Que tem muitos influenciadores aí no Vasco, né? Que eu não vou citar nomes, que tá em casa. Não vai lá sentir a pressão da torcida. Não vai lá sentir o que é ganhar no sufoco, sofrer. Não é isso, não. Eu não entendo que vascaíno é esse, tá? Que se dizem aí influenciadores, que tá lá, tem que ir lá comer 1 quilo de sal. Muita gente não vai lá comer 1 quilo de sal. E o Zé é um camarada que come 10 quilos de sal por jogo. Vocês estão entendendo? Então, Zé, todo meu agradecimento a você, né, pelas palavras que sempre vem fazendo aí comigo, tá? Pela moral que você vem dando pro Marcelo Feitosa, meu irmão. O meu irmão, o Marcelo Feitosa,
te ama também demais, entendeu? Todo jogo que ele vai lá, ele tem você como um espelho, sabe? Ele tem como você como um rei da torcida. Você imagina um rei. Você é um rei dessa torcida. Beleza, Zé? Você é um rei dessa torcida do Vasco. E detalhe, você faz tudo por amor ao Vasco. Então, se cada time tivesse um torcedor assim como você, entendeu? Aí seria uma coisa muito legal. E você, Zé, pela tua experiência, pela tua dedicação, eu como diretor de clube, como presidente, eu colocaria uma estátua tua hoje lá em São Januário. Colocaria uma estátua lá, maior torcedor de todos os tempos do Vasco, porque a tua família veio de tradição. Então, meus amigos da Vasco Connection, gostei muito do Vasco ontem. Eu gostei da movimentação do Andrei demais. Para mim, o melhor jogador ontem foi o Yuri, pela movimentação, pela evolução que teve. O Yuri ontem jogou demais. E os que entraram também, o Peck também deu um gás. Não foi tanto assim, mas deu um gás. E o Figueiredo, e aquela pintura de gol. O gol eu estava a 3 metros, meus amigos. 3 metros do lance do gol. Parecia uma cesta de um mito como Michael Jordan, como Oscar, sabe? Que fazia assim, chua, chua, chua. Essa foi a bola que eu vi, escutei. Eu escutei o chuar na rede, foi assim, ó, chua. Cara, lindo demais aquele gol da rodada. Um dos gols mais bonitos desse ano em São Januário. Que foi bem no V mesmo. Então, meus amigos da Vasco Connection, passei aqui um pouco desse Vasco 4, Náutico 1, aqui direto para Vasco Connection. E lembrando que teve alteração aí, tá? O jogo ia ser 9h30 da noite lá no Mineirão, passou para as 9 horas. Então, peço que vocês, na quarta-feira, estejam todos ligados também aqui no canal Vasco Connection, tá? E vai lá também na página Gol do Vascão, que eu vou entrar com uma resenha muito legal para vocês nesse grande jogo entre Vasco e Cruzeiro, e eu acredito na vitória do Vasco. Beleza? Fala aí, Eduardo Ferrari. Aí, ó, tô aqui com o teu parceiro aqui, São Januário. Meu irmão, abraço aí pra galera da Vasco Connection. Pô, a galera da rádio Onda Mix FM. Eduardo, tamo junto. Ele perguntou se eu te conhecia. Eu falei pra ele, tu ajuda pra caralho o Vasco, esquece. E o placar pro jogo hoje, cara? Fala. Sabe que eu quase acertei outra vez, né? Qual foi? Hoje eu vou falar aqui. Vasco 3-0. Hoje eu cravei. Aí, Eduardo Ferrari, esse aqui é o cara, irmão. Tamo junto, Um abraço, Eduardo Ferrari. Esse valeu, aqui é peixe. Pra quem acredita. Pra quem acredita. Valeu, Eduardo Ferrari. Valeu, galera da Rádio Onda Mix, ó. Esse cara aqui é um dos maiores influenciadores do Vasco da Gama. Zé Colmeia. Valeu, Edu. Valeu, galera. Tamo junto. Vasco Connection. Vasco é pra quem acredita, hein? Um abraço.